Quando olhamos através do sistema solar, mais de 290 fascinantes luas foram observadas, a maioria das quais orbita os gigantes gasosos planetas Júpiter e Saturno. Nosso planeta Terra contribui apenas com uma para esta lista, a Lua. Mas será que esse grande vizinho brilhante e cinza nosso é realmente a única Lua que temos? Bem-vindo ao Universo Explicado. Clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e vamos juntos explorar. Desde o século XIX, houve vários anúncios interessantes de certos astrônomos afirmando terem descoberto uma nova lua da Terra. O astrônomo francês Frédéric Petit, por exemplo, anunciou em 1846 que havia observado uma segunda lua. Embora sua descoberta tenha chamado muita atenção na época, ela logo foi descartada por seus colegas, em grande parte porque ele a colocou a uma distância de apenas 11,4 quilômetros da Terra, aproximadamente a altitude em que voam os aviões comerciais. O cientista alemão Dr. George Volow anunciou em 1898 que havia localizado não apenas uma segunda lua, mas também um sistema de luas minúsculas orbitando a Terra. No entanto, sua descoberta não pôde ser confirmada e foi amplamente considerada falsa. Até mesmo o homem que descobriu Plutão, Clyde Tombaugh, estudou a possibilidade de uma segunda lua, apenas para divulgar um relatório em 1959, afirmando que não havia encontrado nada durante sua busca. Então, com base nessas tentativas anteriores, parece que a Terra realmente tem apenas uma lua. Ou será que tem? Porque há uma resposta muito mais interessante que sugere que nosso planeta teve muitos objetos semelhantes à Lua ao longo dos anos e que atualmente tem muito mais do que você pode pensar. Quando a Terra se formou pela primeira vez, cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, pelo que sabemos, não tinha luas. Mas isso logo mudou quando, de acordo com a hipótese do grande impacto, um protoplaneta do tamanho de Marte, apelidado de Theia, colidiu com a jovem Terra, causando grandes pedaços de detritos a serem lançados para o espaço. Esse material em órbita eventualmente se juntou e formou a magnífica Lua que vemos hoje. Alguns astrônomos especularam, no entanto, que pode ter havido uma lua companheira muito cedo na história da Terra. Um impacto com essa outra lua pode ajudar a explicar como o lado próximo da Lua é baixo e plano e é dominado por cicatrizes vulcânicas, enquanto o lado distante é montanhoso e profundamente craterado. No entanto, outros processos também podem explicar essas observações, então a ideia da outra Lua ainda é hipotética. Parece que a Lua é o nosso único satélite natural permanente. Mas apesar das tentativas fraudulentas, equivocadas ou fracassadas anteriores de encontrar uma segunda Lua nas últimas décadas, outros objetos misteriosos foram descobertos em órbita ao redor da Terra. Em 1991, por exemplo, um pequeno objeto foi avistado que parecia, à primeira vista, ser um pedaço antigo do hardware Apollo da NASA, mas uma análise posterior indicou que era de origem natural. O objeto misterioso, que se tornou conhecido como uma espécie de segunda lua da Terra na época, foi chamado de 91 VG e não tinha nada a ver com a Lua com a qual estamos tão familiarizados. Na verdade, foi relatado ter apenas 10 metros de diâmetro, mas foi o primeiro de seu tipo observado como ligado gravitacionalmente à Terra, pelo menos por um curto período, tornando uma mini-lua. Logo ficou claro, no entanto, que o 91 VG era uma lua temporária, já que orbitou a Terra por apenas alguns meses. Ele se tornou um dos poucos satélites temporários já descobertos. Então poderia ser que Frédéric P. e Dr. George Volow, que passaram anos procurando novas luas elusivas da Terra, estivessem no caminho certo? Poderiam eles ter descoberto luas temporárias? Possivelmente,
A menção mais antiga conhecida de uma lua temporária ocorreu em 1913, quando uma parada estranha e ainda inexplicada de meteoros iluminou o céu noturno sobre o Canadá, o Nordeste dos Estados Unidos e até o Brasil. A origem do evento, chamado de Grande Procissão de Meteoros, ainda é um mistério, mas muitos astrônomos teorizaram que poderia ter sido um satélite natural de curta duração da Terra, uma segunda lua temporária que se queimou parcialmente na atmosfera terrestre. Essas luas momentâneas tendem a ser objetos pequenos capturados pelo campo gravitacional de nosso planeta e, portanto, se tornam satélites naturais de nosso planeta. Mas, ao contrário de outras luas, eventualmente sairão de sua órbita ou colidirão com a Terra. No entanto, mini-luas temporárias não são as únicas coisas orbitando-nos, porque em 1961, um relatório anunciou a existência das chamadas luas fantasmas, que também são chamadas de nuvens de Kordalinsky. Foram relatadas como nuvens de poeira muito fracas para serem vistas a olho nu que orbitavam a Terra no mesmo caminho que a Lua. Por quase 60 anos, as luas fantasmas permaneceram uma questão controversa até 2018, quando sua existência foi confirmada. As nuvens em si são enormes, quase 9 vezes mais largas que a Terra, segundo o estudo, e são compostas por partículas individuais estimadas em apenas 1 micrômetro de diâmetro. A luz do Sol refletindo nessas partículas faz com que elas brilhem levemente, mas são extremamente difíceis de ver. Embora as luas fantasmas sejam fascinantes, elas também são extremamente tênues e dificilmente parecem qualificar-se como luas, embora orbitem a Terra. No entanto, também existem muitas outras rochas espaciais que parecem orbitar a Terra, mas que são mais afetadas pela gravidade do Sol. Essas são chamadas de quasi-satélites ou quasi-luas. Elas não seguem a órbita da Terra, mas levam 365 dias para orbitar o Sol, assim como nosso planeta, o que faz parecer que estão em órbita, embora estejam principalmente fora da influência gravitacional da Terra. Em seguida, temos os troianos da Terra, que novamente não orbitam necessariamente a Terra, mas seguem o mesmo caminho, apenas à frente ou atrás, em locais chamados de pontos de Lagrange. Esses são lugares em nosso sistema solar onde o puxão gravitacional de 2 corpos planetários, bem como o movimento de suas órbitas combinadas, criam um equilíbrio. Eles são pontos no espaço que são gravitacionalmente estáveis. Objetos enviados para esses locais tendem a permanecer lá naturalmente ou podem ser mantidos lá com energia mínima, porque as forças estão em equilíbrio. A NASA aproveitou esses pontos de Lagrange, mais famosamente com o telescópio espacial James Webb, que orbita o Sol no ponto de Lagrange número 2 da Terra, permitindo que o telescópio permaneça alinhado com a Terra enquanto se move ao redor do Sol e mantenha essa órbita usando muito pouco combustível. Apenas 2 troianos da Terra já foram descobertos, ambos no ponto de Lagrange 4, e embora sejam pequenos, um tendo apenas 400 metros de diâmetro e o outro cerca de 1 quilômetro, eles podem se tornar bastante significativos para nós no futuro, porque poderiam ser lugares ideais para construir bases para uma exploração avançada do sistema solar ou até mesmo uma ótima fonte de recursos. Eles seriam alvos atraentes para sondas espaciais robóticas rápidas e de baixo orçamento, possivelmente tornando-os lugares lógicos para realizar experimentos iniciais com mineração de asteroides, já que os testes poderiam ser enviados e recuperados muito mais rapidamente do que seria possível para uma missão, por exemplo, ao cinturão de asteroides. Por gerações, muitos astrônomos sugeriram a possibilidade de a Terra ter mais de uma lua, e embora agora saibamos que a Lua é nosso único satélite natural permanente,
também sabemos que existem muitas mini-luas por aí que vêm e vão e que um dia também podem ter as marcas da bota de um astronauta em sua superfície. Obrigada por assistir e não esqueça de inscrever-se no canal e deixar seu like para receber ainda mais vídeos incríveis como esse. Até a próxima!